Oi pessoal, bom dia, é o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos seguir com os nossos estudos aqui. Nós já fizemos a análise da semana 1 de História, não é isso? Lá do PET. Agora eu gravei para vocês, já postei aqui para vocês assistirem uma aula sobre a escravidão, que foi o tema da primeira semana do PET. Agora também eu já coloquei uma aula sobre a colonização portuguesa, que é o tema da segunda semana do PET. E agora eu estou gravando o áudio explicando a semana 2 do PET, beleza? Que com isso vocês vão ter a aula da semana 1 e o PET da semana 1, a aula da semana 2 e agora o PET da semana 2. E aí fica tudo direitinho, ok? Então o PET da semana 2 seus começa na página 95 e o tema é colonização portuguesa e resistências, que é o tema da aula anterior desse áudio aqui, beleza? Então vocês vão ouvir aquele vídeo que eu gravei explicando sobre esse período. Vão ouvir de novo aqui eu falando e fazer as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá, página 95. Caro estudante, nessa semana você vai analisar a organização do sistema colonial, identificando os meios de atuação da coroa portuguesa na colônia e reconhecer os movimentos de resistência e as dominações. Então embaixo aqui tem um quadrozinho, ele eu expliquei no vídeo que eu expliquei sobre esse tema, ok? Esse aqui é o pacto colonial, é o sistema colonial. Do lado esquerdo tem Portugal, metrópole, do lado direito tem Brasil, colônia. A metrópole mandava equipamentos, itens de manufatura, né, para poder produzir, e a colônia devolvia matéria-prima. Então, é o que eu falei para vocês, o Brasil só podia comprar e vender para Portugal, muitas vezes no preço que eles queriam. A gente não tinha escolha de poder vender para outro país ou comprar de outro país. Tudo era Portugal. Isso é o pacto colonial, esse sistema colonial que está te propondo aí, ok? A colônia é um território controlado e administrado por um país ou pessoas que possuem força militar. A metrópole se beneficia dos produtos das atividades econômicas do território colonial. Então, em geral, a metrópole ganha dinheiro em cima da colônia, ok? Aqui embaixo tem uma outra imagem. A imagem chama Ecos da Escravidão. Então, aqui são pessoas de tons de pele negra, né? Provavelmente numa cidade, fazendo o ofício aí de um barbeiro, de um cabeleireiro, ok? Vamos lá. Por cerca de 300 anos, o país dependeu da mão de obra dos negros africanos escravizados. Os escravos atuavam nos engenhos de açúcar, nas lavouras do café e na mineração. Eu comentei sobre isso. Então, havia vários lugares onde o escravo iria atuar no seu trabalho, né? Não só lá no plantio e coleta da cana-de-açúcar, mas na própria fabricação do açúcar, na fabricação, na produção de café também, na mineração, no trabalho de ganho, que é esse da imagem acima, que é o escravo que é barbeiro, então ele ganha dinheiro para isso, né? Ele vai lá e está vendendo a mão de obra dele. Eu arrumo sua barba, eu arrumo seu cabelo e troca-te um dinheiro, mas óbvio esse dinheiro não ia para ele, ia para o dono do escravo, ok? Na época colonial, 5 milhões de escravizados desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Então só nesses 3 portos foram 5 milhões de escravizados que desembarcaram nesse lugar. Olha, você vê em 3 lugares só. Sem contar os milhares que morreram durante a travessia do Atlântico, né? Que o tráfico negreiro, a travessia da África até o Brasil, já é uma travessia complicada. Ainda mais num barco cheio de pessoas que não tinha a mínima questão de saúde, né? Não tinha alimentação correta, não tinha água direito, então muita gente morria no caminho. Eles vinham do continente africano para realizar o serviço pesado. A economia brasileira no período colonial e imperial estava concentrada na exploração dos negros. Então a mão de obra principal do Brasil ao longo do Brasil colônia e depois do Brasil Império, quando Dom Pedro I e Dom Pedro II vão governar, é a mão de obra escrava negra, ok? Vai ter escravo indígena também, mas a maioria vai ser mão de obra escrava da África. Atividades. Número 1. Analise a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil europeia da época moderna. Então, aqui está querendo te mostrar como é que era a relação econômica entre a colônia e a metrópole. Como que isso acontecia? Então vamos lá. A descoberta de ouro no final do século XVII aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento de monopólios que regulavam as regras com a metrópole. Você acha que essa riqueza aqui do ouro, no caso da questão, ficou na colônia? Aumentou a renda colonial? Ou ela foi para outro lugar? B. O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento de setores de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção.
Você acha que um país que é voltado à produção de cana-de-açúcar, para poder fazer o açúcar, tudo é isso? Você acha que a produção de outros tipo arroz, feijão, vai concorrer com esse sistema? Ou não? C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativistas foram organizadas para atender aos interesses da política mercantilista europeia. Então você acha que toda essa produção ela foi para atender a gente aqui na colônia ou, como a questão está falando, lá o mercado europeu? D. A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento na América da experiência anterior dos portugueses nas colônias orientais. E a produção de abastecimento e comércio interno foram os principais mecanismos de acumulação de capital da economia colonial. Você acha mesmo que o comércio interno, as poucas mercadorias que rolavam aqui dentro, é o que dava dinheiro para Portugal ou era o produto lá, o cana-de-açúcar, o café, o ouro e por aí vai? Então eu analisei as 4, uma delas só está certa. Leia direitinho que eu tenho certeza que você vai saber qual que é. Ainda mais com o comentário que eu fiz aqui, quase que eu dei a resposta. 2. No Brasil, os escravizados 1. Trabalhavam tanto no campo quanto na cidade em atividades econômicas variáveis. 2. Sofriam castigos físicos em praça pública determinados por seus senhores. 3. Resistiam a diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões. 4. Tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes de Angola. 5. Estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria. Das afirmativas acima são verdadeiras apenas. Então eles te falaram 5 coisas aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Delas, qual que está certo? Aí você vai ter a opção lá. A1, A2, A4, A3, A4, A5, A1, A3, A5, 1, 2 e 3, ou 2, 3 e 5. Então, já está te mostrando aqui, das 5 só tem 3 corretas. 2 estão erradas. Então, assim que você descobrir, você vai conseguir achar a resposta certa. Né? Lê com cuidado. Tipo, olha a questão 4. Imagina o tanto de gente que veio da África. Não foi só de uma região, foi de várias regiões da África. Olha a questão 4. Tinham a mesma cultura e religião. As pessoas vieram de vários lugares. Você acha que não tem a mesma cultura e religião? E outra coisa, já que eram todos provenientes de Angola, vieram escravos só de Angola? Então já é um caminho para você entender qual a resposta é errada ou qual é certa, beleza? Pensa direitinho que você vai saber fazer tranquilo. 3. Observe a imagem a seguir. Então aqui é uma imagem provavelmente de um engenho de açúcar, né? O pessoal coletando a cana de açúcar na lavoura e traz para cá, e aqui isso era a cana transformada em açúcar. Esse mesmo açúcar que a gente usa hoje em dia. Vamos ver aqui embaixo. Ela ilustra o engenho de... tá certo, ela ilustra o engenho de açúcar. Típica unidade de produção do Nordeste colonial. Então já está dizendo que ele já é, além de tudo, ainda é no Nordeste, que é onde foi a principal plantação de cana, né? Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. Então aqui só tem uma certa. A. Esse engenho movido por força hidráulica é uma realidade do século XVIII, embora anteriormente fosse utilizada a força humana ou a força animal para fazer funcionar. Olha aqui na imagem. Você está vendo lá direito da imagem uma rodona enorme? Então isso aqui é uma roda que gira, embaixo dela tem um córregozinho passando. Não dá para ver na imagem, mas com certeza tem, porque é essa forma que faz o moinho funcionar, ok? Então de maneira hidráulica, porque é o riozinho. P. A presença exclusiva da mão de obra escrava negra na imagem denota a exclusão dos indígenas como trabalhadores escravos ou livres da indústria açucareira. Então você acha que é somente o escravo negro que trabalha nessa região, ou tem outros escravos também, ou até mesmo mão de obra livre? Lembra que eu já falei para você que no Brasil não era só a escravidão negra, tinha outra escravidão também. C. Engenhos de grande porte, como o da Ilustração, só foram introduzidos na América Portuguesa em meados do século XVII pelos holandeses que ocupavam a capitania de Pernambuco. Você acha que os moinhos são frutos da invasão da Holanda ou Portugal já queria fazer isso? Afinal de contas, ele montou uma colônia para açúcar. D. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Então você acha que era uma pessoa específica, treinada para aquilo, ou simplesmente era força bruta? E a mão de obra indígena só foi utilizada no período colonial em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, não se fazendo presente em engenhos do Nordeste colonial. Então você acha que a mão de obra indígena foi só nessas 2 cidades ou teve outros lugares também? Com isso, acho que eu quase que dei a resposta. Somente uma está certa. Qual que é? Próxima. Acabou. Então pronto. Tá feita a análise da semana 2 de História, ok? Do PET. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar.